E tem uma coisa também que depois que eu conversei com o João aqui e com esse livro que eu tô lendo, eu percebi que no livro o cara escreve sobre alguns artistas e políticos que eram socialistas que fizeram um movimento para a extrema-direita. E no livro ele considera a extrema-direita fascismo. Então nesse livro ele fala dessa ligação dos socialistas que evoluíram para um fascismo. Mas como ele analisa, esse autor, é que saiu da extrema-esquerda para a extrema-direita, entendeu? Certo, uma interpretação que o autor dá. E eu entendi, eu acho que o fascismo é uma evolução do socialismo. É um socialismo mais radical. Não necessariamente esquerda ou direita, só para o pessoal não ficar bravo aí nos comentários já. Deve estar esquece essas duas palavras. Tô falando só do socialismo e nem o marxista, eu acho. Deve ter outros também. Mas você considera também uma evolução mais forte do socialismo, o fascismo? Então, o fascismo, em relação ao fascismo, ele nasceu como teve mais ou menos dois pontos. Primeiro, um ponto antes do Mussolini, que o fascismo nasceu com um sindicato, né? Um sindicato revolucionário, que adotavam o símbolo dos lictores romanos, que é fascio, né? Fascem no plural, que significa feixe de varas. Então eles faziam uma alusão aos lictores no Império Romano. Até fazer alusão com o Império Romano, isso aí não significa nada, porque a iconografia da Revolução Francesa também faz, tem prédio público nos Estados Unidos que também tem uso dos lictores, aqui no Brasil, em Recife, também tem. Então isso aí não significa nada, mas eles adotavam esse símbolo dos lictores e eles eram comunistas atacados. E o nome fascismo veio desses fachos revolucionários. Então esse é um ponto. Então o fascismo teve essa origem socialista pelos fasci. Outro ponto é a figura do Mussolini. O Mussolini, ele era socialista, ele nasceu socialista, morreu socialista, sua vida inteira defendendo o socialismo. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, teve um grande racha no movimento internacional, no movimento socialista, quer dizer. Então, o marxismo, o Marx defendia o internacionalismo, a revolução tinha que ser mundial. Proletariai-vos do mundo todo, univos. Já deve ter ouvido falar essa frase. Então, eles defendiam uma coisa mundial. Nesse ponto, os trotskistas são mais corretos em relação ao Marx, porque os trotskistas defendem uma coisa mundial. Aí, quando veio a Primeira Guerra, e aí as nações lutaram uma contra as outras e não proletários contra patrões, o Mussolini percebeu, olha, o nacionalismo é muito forte, não dá para implementar o socialismo sem ignorar o nacionalismo, não dá. Não podemos tentar implementar o socialismo ignorando o nacionalismo. Aí ele desenvolveu a ideia do nacional-socialismo. E o primeiro lugar do mundo que, depois da União Soviética, que teve um nacional-socialismo, depois foi a Itália, a partir de 22, quando Mussolini assumiu o comando. Aí, como a Itália é complexo, né, muito católico, um país com uma história muito diferente da União Soviética, e depois o Mussolini ficou muito seduzido pelo hegelianismo, né, por Hegel, principalmente por um fulano chamado Giovanni Gentili. Então juntou um certo idealismo do Giovanni Gentili, aquela herança sindical revolucionária socialista e a própria visão nacionalista do Mussolini socialista, né? Então o fascismo é filho do socialismo, sem dúvida nenhuma. Não é aí que começa a confusão, porque até onde eu sei como leigo, esse negócio de ser patriota, de ser nacionalista, de gostar do seu país, é uma característica mais da direita. E aí quando se entra esse elemento nacionalista nas ideologias, eu acho que se faz o salto lógico, portanto, isso é de direita. Tem algum sentido? Tem total sentido, porque teoricamente falando, o Marx é contra as nações. No comunismo vai desaparecer todas as nações, isso é expresso. Como os trotskistas mais fiéis, marxistas mais fiéis, vamos dizer assim, os marxistas clássicos, defendem claramente que no futuro não vai ter mais nação. Acabou, não vai ter Brasil, Estados Unidos, China, ninguém. Vai ser um paraíso socialista, depois comunista, sem nações. Então a nação é uma criação burguesa na visão deles. Fazer uma espécie de harmonia entre socialismo e nacionalismo por Marx seria uma coisa completamente sem sentido. Sem sentido. Então por isso que aí começa a virar bagunça, né? Vira uma bagunça. Fala assim, o Marx era contra o nacionalismo, o outro é nacionalista, logo não é marxista. Então...
Esse é o problema de tentar encaixar tudo, né, ignorando que o ser humano é um bicho muito instável. Não, lógico. Tem gente que pensa de forma contraditória. Isso a gente não pode negar na história. Pensa uma coisa e outra. E depois, o nacionalismo não foi só na Itália, na Alemanha. Foi na União Soviética. O Stalin desenvolveu um sentimento nacionalista no tempo da Segunda Guerra Mundial, chamada de guerra patriótica, e outro lado, guerra sagrada. Então, ele apelou para o espírito russo, apelou para o nacionalismo russo para lutar contra os alemães. Então, o Stalin desenvolveu um nacionalismo. O Stalin era um fanático marxista. Então, ele desenvolveu um nacionalismo lá em terras da União Soviética. Mas era um nacionalismo soviético, dos trabalhadores, não era da bandeira russa, ou era? Ele tentou resgatar alguns símbolos do povo russo para criar essa noção. Ele fez até menção no tempo de Napoleão, uma das contraofensivas na Segunda Guerra, era Bagration, o nome de um general do tempo do Napoleão. Ele fez menção até aos czares. É mesmo? É verdade. A Operação Bagration, nome do general russo. Então ele recuperou uma memória patriótica do tempo dos czares. Então não tem pra onde correr, né? O ser humano, ele vai ter o nacionalismo dele ali. Não tem, porque o nacionalismo, o patriotismo, uns dizem que o nacionalismo é a versão errada do patriotismo. Patriotismo seria aquele sentimento saudável de querer o bem na nação, de querer que o país progrida, etc., sem exagero. O nacionalismo seria uma corrupção do patriotismo. Seria aquele que a minha nação é a melhor de todos, então me dá o direito de subjugar as outras, de sufocar as outras. Típico pensamento inglês do século XIX, pensamento alemão do começo do século XX, pensamento americano que tem até hoje. Seria essa corrupção do patriotismo. Agora o termo, se a gente pegar o termo isolado, patriotismo, que é o sentimento de achar que o Brasil é bom, ou quem é francês achar que a França é bom, isso é natural do ser humano. E o Marx rompeu com essa visão, quis romper com uma visão natural do ser humano, que é gostar da sua própria nação. Mas ele justifica que esse sentimento ele foi criado pelo capitalismo. Sim. Mas qual é o objetivo do capitalismo criando essa sensação? Ele cria, então, é uma superestrutura, né? Para o Marx, tudo. Então, se cria, então... se cria infraestruturas locais, né? Então, por exemplo, a Alemanha nem era unificada no tempo do Marx, né? Unificada quando o Marx já estava mais velho. Mas vamos pegar a França, né? Então a França, ela tinha uma infraestrutura lá com regras materiais. Isso aí gerou um Estado lá francês. Então, para aquela elite capitalista sobreviver, ela tinha que defender a própria nação e o próprio sentimento de ser francês, porque tudo é como resultado da economia. Então o Estado, o nosso sentimento de nação era, se tudo e o Marx estava propondo uma nova concepção de sociedade, então o conceito de nação não tem espaço para o Marx. Isso é expresso. Isso é expresso.